Então, a nossa proposta é iniciar uma última etapa de trabalho com os arcanos maiores do tarô, para no ano que vem podermos trabalhar os arcanos menores. E para fazer esse encerramento, então, vamos tratar do tarô em comparação com algumas ideias da filosofia hermética. Nada melhor do que começar com os 7 princípios herméticos, né? Eles já foram abordados aqui na loja em outros momentos. Então é ao mesmo tempo uma revisão, uma reabordagem, certo? E basicamente o que são esses princípios? Os 7 princípios herméticos, eles saem de dentro de um livrinho chamado o Caibalion. O Caibalion no Brasil é publicado pela editora Pensamento, primeiramente, uma editora afiliada ao Círculo da Comunhão do Pensamento. Depois, agora, de uns mais ou menos 5 anos para cá, esse livro tem ganhado várias traduções. Eu observei no mercado pelo menos 3 traduções diferentes, ou 3 editoras diferentes, cada uma apresentando a sua versão, e uma reedição da própria Pensamento com uma ampliação. Então, além dos 7 princípios herméticos, o livro ainda conta com um adendo chamado As 7 Leis Espirituais. Ele é assinado pelos 3 iniciados. A única coisa que se sabe é que os 3 iniciados são, na verdade, um americano chamado William Walker Atkinson, que é o nome principal de uma corrente chamada pensamento positivo. Tá? Pensamento positivo aqui não tem nada a ver com bons pensamentos, pensar flores, pensar luz. Pensamento positivo aqui é a ideia que o Atkinson defendia, de que o pensamento exerce poder sobre a matéria, né? Ele assinava com diversos pseudônimos. Um dos seus pseudônimos mais famosos era Rama Prasad. Inclusive, ele publicou revistas e ele escrevia todos os artigos da revista, cada artigo sob um pseudônimo diferente, né? E todas as ideias dele eram dentro dessa linha. O pensamento domina a matéria, então ele tem material sobre fundamentos do ocultismo, ele tem material sobre psicomancia, ele tem material sobre evidência com bola de cristal, sobre projeção ou desdobramento ou viagem astral, né? Ele escrevia sobre uma infinidade de assuntos. Inclusive, alguns dos assuntos que ele abordou se relacionam diretamente com o hinduísmo. Por exemplo, as forças sutis da natureza, que explica o funcionamento dos tátuas, dos chakras, etc. e tal, é uma obra de autoria dele. Oi. Outro dia, numa publicação da editora Filosófica, eles colocaram que a Clara Cotte seria um dos 3 iniciados. Pois é. Os outros 2 nomes sugeridos para constituir os 3 iniciados, porque os 3 iniciados pode ser simplesmente um outro pseudônimo do Atkinson, mas os outros 2 nomes são a Clara Codd e a Mabel Collins. Tá? Então são outros 2 nomes possíveis aí, explorados, que são aventados, mas ninguém consegue provar. Se ele foi o autor único com um pseudônimo, os 3 iniciados, ou se realmente ele contou com o auxílio de mais 2 pessoas para fazer essa decodificação, para explorar essas ideias, ninguém sabe. Ele levou o segredo para o túmulo. De qualquer forma, o que mais interessa aqui é que esses 7 princípios, eles têm uma fundamentação. Eles não são de tempos antigos. Quando eu li anteriormente, só que é do tempo dos egípcios. Exatamente. Não, ele é recente. Nós temos um pequeno problema no ocultismo ocidental, que nós buscamos a validação na antiguidade. Então, qualquer informação, qualquer estudo, qualquer coisa que surja, que seja apresentado, se faz necessária a validação pela antiguidade.
O tarô é o maior exemplo disso. O tarô ele é válido como um livro sagrado dos iniciados egípcios, né? E historicamente o tarô é do século XIV. Ponto. Né? Os baralhos são do século XIV. Outra validação, por exemplo, que se busca para o tarô é que os ciganos teriam trazido o tarô da Índia. Já se sabe hoje, pelo menos, que aquilo que nós aqui no Brasil chamamos de baralho cigano, na verdade, é cartomancia francesa, é o Petit Lenormand, que é uma variação do baralho comum, que a Anne-Marie Lenormand mandou o artista confeccionar as cartas para ela como ela queria. E da mesma forma que ela fez isso na França, outros fizeram isso, tanto na França quanto na Alemanha. Então nós temos essa herança assim, de um tarô egípcio, cigano, indiano. Inclusive se explora a ideia de que os gitanos seriam, na verdade, os indianos ou os egípcios que fugiram para a Índia. Se faz uma salada de fruta porque se busca uma validação histórica, né? Particularmente, eu acho que o uso é mais importante do que qualquer outra coisa. E essa necessidade de validação, ela acaba com o tempo se tornando chacota. Porque, por exemplo, um estudioso sério... Exatamente. Um estudioso sério de tarô hoje, quando escuta o tarô é Atlante, né? O estudioso sério já começa até a desconfiar da pessoa que está lidando com o tarô, porque já sabe que ela está viajando na maionese. Não tem nada a ver. Mas enfim, esses 7 princípios herméticos, eles também são tratados como leis, certo? E em alguns grupos ocultistas até ocorre uma situação muito interessante que as pessoas dizem assim, né? Eu participo de alguns grupos de Facebook e alguns outros grupos de WhatsApp, etc. E as pessoas perguntam assim, como tu aplica as leis? Perguntar como você aplica as leis herméticas é como se pergunta assim, como você aplica a gravidade? Eu não aplico a gravidade, eu estou sujeito a ela. Né? Eu posso burlar a gravidade com um campo antigravitacional. Eu posso utilizar a gravidade porque daqui a pouco eu sei que determinada situação é mais fácil, por exemplo, atirar um objeto do alto de um prédio do que jogar o objeto para cima. Mas não existe aplicação, elas já estão ali. Essas leis, então, ou esses princípios, como diz ali, são em número de 7 e começam pelo primeiro, que é o princípio do mentalismo. A frase simples do princípio do mentalismo dentro do texto do Kybalion é: o todo é mente e o universo é mental. Daí, os 3 iniciados, e eu não vou usar o nome do Atkinson aqui, porque quem assina o livro são os 3 iniciados, vamos deixar assim. Os 3 iniciados se debruçam algumas páginas explicando o que isso significa. Basicamente, isso nos remonta à ideia de Deus. Esse todo é Deus. Deus é uma mente. E ele cria um universo inteiro que é seu fruto mental. Ou seja, nós estamos aqui passando por experiências que nada mais são do que imaginações, pensamentos produzidos na mente de Deus. Acho que essa ideia ela é bastante simples. Não tem muito o que questionar. Deus pensa e o pensamento dele é acontecimento. Mais ou menos quando eu começo a imaginar uma situação, e algumas pessoas têm uma imaginação muito mais forte e criativa, a ponto de conseguir muitas vezes se sentir dentro da situação. O mesmo se dá em processos de meditação guiada, né? Visualize-se caminhando por um campo de flores. E aí tu consegue sentir o perfume das flores, tu consegue sentir o toque da pétala das flores, tu consegue te abaixar para pegar um buquê de flores e tu sente isso, né? É mais ou menos essa a situação. O nosso segundo princípio
é o princípio de correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso é retirado diretamente da tábua esmeraldina de Hermes, né? Ele tem um complemento que diz para fazer o milagre da coisa una. Então essa divisão que nós vemos, espírito-matéria, dentro, fora, superior e inferior, ela é apenas uma ilusão da nossa mente. Pelo princípio de correspondência, se existe um ser humano físico microcósmico, ele é uma representação do universo inteiro macrocósmico. A própria Cabala vai nos dizer isso quando ela fala do microprosopos, o rosto menor, e o macroprosopos, o rosto maior. Né? Então, tudo aquilo que nós temos também constitui, vamos dizer assim, o corpo de Deus. A Cabala explora melhor isso com detalhes no Zohar. Mas parte do que nos interessa aqui pelo princípio da correspondência é que se o todo é mente e o universo é mental, eu não posso me esquecer que, em última instância, eu sou uma micromente dentro dessa macromente universal e eu crio o meu micro-universo, que é o resultado dos meus pensamentos. Certo? Então aqui eu tenho uma situação que até é complicada e adversa, porque ela diz que nós criamos a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, e a maioria das pessoas nessas horas começa a brincar e a querer ser rico, e o dinheiro não surge do nada. Mas é porque nós temos camadas e mais camadas de níveis mentais e emocionais que vão interagindo, e lá pelas tantas, por algum motivo, alguma coisa bloqueia. Voltando ao exemplo do dinheiro, esse surgimento de muito dinheiro do nada. Além disso, eu não posso me esquecer que eu sou uma dessas micromentes entrando em interação com milhares de outras mentes. Cada uma visando a sua história, cada uma promovendo a sua realidade, o seu micro-universo mental que interage com os outros numa espécie de trama. E aí fica interessante a ideia do algoritmo, né? Então as situações vão surgindo e vão se montando à medida que eu vou interagindo com essas ou aquelas pessoas. Eu acho interessante quando a gente está no mesmo processo, né, com outras pessoas, e tu percebe que a percepção de cada uma é totalmente diferente uma da outra, né? E aí tu vê como a coisa é muito pessoal, né? A visão da gente de mundo é pessoal, né? Sim, mas também tem o outro lado. Determinados passos do caminho, as pessoas percebem que as reações e os acontecimentos são os mesmos. E isso serve de confirmação. Talvez quando chega num ponto mais para cima, tu sai um pouco dessa coisa tão pessoal e começa a ver a coisa mais... coletivamente. Mais real. Talvez mais real. Né? Talvez mais real. Interfira menos o que eu quero, gostaria, o mundo imaginário, para um mundo mais como ele é de verdade, em diversos níveis de profundidade. Sim. Talvez, né? Exato. E também, como eu disse, aquela questão, eu passo por uma experiência meditativa X e tu passas pela mesma experiência meditativa. E não o resultado, porque somos pessoas diferentes, mas o que se encontra ao longo do caminho é a mesma coisa. Daí se justifica nas escolas iniciáticas a questão do mestre, porque ele já passou por aqueles caminhos, ele sabe o que acontece em cada etapa. Ele sabe que no quilômetro tal tem um restaurante, depois tantos quilômetros tem uma farmácia, depois tantos quilômetros tem um posto de gasolina, então se tu não aguentar fazer esse trajeto até o posto de gasolina, tu perde aquela oportunidade ali de reabastecer. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Né? Então nós começamos com essas ideias através do átomo. Nós enxergamos o átomo, até bem pouco tempo atrás, como a menor partícula da matéria. E ainda assim os cientistas diziam, né, constituído de um núcleo com prótons,
e nêutrons, e uma eletrosfera com elétrons. E esses elétrons estão em constante movimento. E depois de algumas pesquisas, os cientistas descobriram uma coisinha chamada spin. Então existem movimentos dentro dos movimentos. Mas existem partículas ainda menores que promovem a movimentação daquelas outras partículas. E são muitas as subdivisões, né? Então, mesmo a cadeira ou a pedra mais aparentemente estática aos nossos olhos tem movimento, tem vibração. Dentro da teosofia, nós vamos aprender que a mônada passa por um estágio no reino mineral, e naquele reino mineral, apesar da estaticidade dele, existe vida. E a primeira lição da mônada na materialidade, que é a de manter um corpo coeso. O quarto princípio é o da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante de semelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam, todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Em algumas versões diz harmonizados. Calor e frio são extremos de uma mesma escala. Em termos químicos, o calor representa uma superagitação das moléculas, enquanto que o frio representa uma estaticidade, uma parada dessas moléculas, né? Então, a natureza, movimentação das moléculas é a mesma. O que muda é o grau. O grau de movimentação no calor ele é muito maior do que o grau de movimentação no frio. É por isso que nós vemos com tanta facilidade amor se transformando em ódio. E é por isso que muitas vezes os psicólogos dizem que o ódio é projetado. A pessoa gosta daquilo ali, mas não se permite. Então ela usa o ódio para fugir. Depois nós temos o ritmo, que nos diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta em oscilações compensadas. A medida do movimento para a direita é a medida do movimento para a esquerda e o ritmo é compensação. Isso nos mostra que o universo busca o equilíbrio o tempo todo. Esse equilíbrio ele vai se manifestar em tudo na nossa vida. Pegando um exemplo, se eu gasto demais, vai chegar uma hora em que o dinheiro acaba. E o dinheiro acabando, eu vou precisar primeiro acumular dinheiro para depois voltar a gastar. Se eu brigo demais com uma pessoa, se estabelece uma inimizade e as pessoas não se dão conta, mas elas se desgastam nessa briga. E o corpo precisa de um tempo para se reestabelecer. E muitas vezes, depois de uma briga, as pessoas vão buscar outras pessoas com quem elas possam se harmonizar e conviver bem. O que acontece na grande maioria dos casos quando um relacionamento acaba? Qual é a cura de um relacionamento acabado? Outro relacionamento. Então a gente sai de uma situação e vai para outra, né? Nós estamos o tempo todo nesse fluxo e refluxo. O que mais nós temos? Causa e efeito. De todos os princípios, na minha opinião, esse é o mais mal compreendido. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é só o nome dado para uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. As pessoas começam a inventar em cima desse princípio. Então elas dizem que se tu deres um soco na parede, a parede vai te dar um soco de volta. A parede não dá soco em ninguém, gente. A parede está ali, paradinha, ela tem uma constituição. Se tu der um soco na parede, pela constituição dela, tua mão arrebenta. Se tu der um soco num travesseiro, o que vai acontecer? Nada com a tua mão. O travesseiro, aí as pessoas, tu não vê as pessoas dizendo que o travesseiro vai dar um soco de volta.
Com base nessa ideia de causa e efeito, inventaram a ideia do retorno. Retorno, pega uma xícara de café, deixa ela parada por umas 5 horas. O que vai acontecer com esse café? Ele vai esfriar? Retorno existiria se o café do nada se esquentasse sozinho. Então não tem retorno. Inclusive nós temos, dentro da termodinâmica, a lei da entropia, que todo corpo está fadado a perecer. Aquilo que tem calor vai esfriar. Aquilo que está gelado demais vai chegar na temperatura ambiente. A deterioração é um processo natural. Então, alguma coisa feita aqui, ela tem, que é uma causa, ela tem um efeito. Mas isso não significa reversão. Então, as pessoas têm utilizado muito o princípio de causa e efeito para satisfazerem a sua necessidade pessoal de vingança. A coisa que nós mais escutamos é: Deus está vendo. Olha, na próxima encarnação paga. Se não pagar aqui, vai pagar lá. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo bem que existe um princípio de ritmo que mantém a harmonia. Mas toda vez que eu me sinto injuriado, eu vou o quê? Gritar aos 4 ventos que existe um princípio de causa e efeito. A causa é o que a pessoa fez, o efeito é o que eu sofri. Não existe retorno nisso. Existe um ritmo, uma compensação, que dependendo da situação, essa compensação já foi feita, eu precisava sofrer. Se eu tenho, de novo, o primeiro princípio é o da mentalidade. Se eu tenho culpa dentro de mim, o meu universo é culposo. Eu atraio situações que vão evidenciar essa culpa. Por que aquela pessoa faz, apronta, acontece e nada acontece com ela? Porque ela não tem, no princípio da mentalidade, dentro da mente dela, ela não tem a culpa. Não está fazendo nada errado. Ela não está fazendo nada errado. Vai voltar o quê? Nem tem o que voltar. As pessoas não conseguem participar da espiritualidade ou buscar uma maior espiritualização, seja lá o que isso significa, sem ter o retorno, Benefício pessoal. o benefício pessoal, via de regra financeiro. Então as pessoas querem soluções de problemas e elas pervertem, elas nem invertem, elas pervertem o significado desses princípios para satisfazer um pouco as suas ânsias. Aí nós temos o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Tudo no universo tem uma essência mais dinâmica e outra mais estática. Uma mais ativa e outra mais receptiva. Nós mesmos, em relação aos nossos semelhantes, ora somos mais ativos, ora somos mais receptivos. Em algum aspecto da nossa vida, nós dominamos e fazemos à frente, e fazemos e acontecemos. E em outros aspectos da nossa vida, nós esperamos que os outros façam um pouco. Em algum momento nós conduzimos, em outros momentos nós esperamos ser conduzidos. Então, nós temos isso até agora, especificamente, aqui, eu acredito que isso seja uma menção àquele trecho da Tábua Esmeraldina que diz que o Sol é o pai e a Lua é a mãe. Né? Que nós temos aspectos de mais força, de mais razão, de mais consciência, e nós temos aspectos de mais emoção, de mais sutileza, graciosidade, de mais inconsciência, que trabalham em nós o tempo todo. Bom, e isso com relação ao tarô,
significa o quê? Bom, existiriam várias possibilidades aqui de separarem os arcanos maiores do tarô, certo? Nós vamos olhar apenas para 3 dessas possibilidades hoje. No nosso próximo encontro em dezembro, nós olhamos para mais algumas. Nós não vamos abordar tudo, nós vamos apenas ter algumas ideias. Então, assim, a primeira estrutura que nós podemos pensar é numa estrutura binária e ela começa com a via solar. Os arcanos do mago até a justiça são os arcanos mais masculinos, os arcanos mais egoístas, os arcanos mais centrados em si mesmos. O mago é o arcano da vontade, né? É uma coisa que eu tenho que ter por mim, que eu tenho que usar para o meu benefício. A papisa é o arcano da intuição, do subconsciente. É meu, é pessoal, não é coletivo. A imperatriz é o arcano da abundância, da riqueza, da natureza na sua forma mais exuberante. O imperador é o arcano da estrutura, da ordem. O papa é o arcano das instituições, do estabelecimento de regras. Os amantes é o arcano das escolhas e das decisões. Tudo isso em nível pessoal. O carro é o arcano do movimento. Ah, mas existe movimento coletivo? Sim, existe, mas aqui são movimentos pessoais. São situações pessoais, são coisas que eu preciso fazer. São coisas muito minhas. São o cuidado que eu preciso ter na minha vida. A força é o arcano dos recursos, do que eu tenho à minha disposição. O ermitão é o arcano da solidão, da introspecção. Aqui nós temos até dentro dos números, o número 9, o último dígito, né? O ápice do egoísmo. Porque o ermitão ele se isola do mundo e vai para o meio da floresta, viver numa cabana ou numa caverna e não quer contato com ninguém. Na grande maioria das histórias que nós conhecemos, filmes principalmente, os ermitões inclusive são rabugentos. Afastam as pessoas de si, né? Aí nós temos a roda da fortuna, que representa o destino e aqui especificamente o domínio sobre a própria vida, e a justiça, que eu considero num patamar mais liminar, né? Tá dividida, são os 2 pratos da balança. Eu ainda sou egoísta querendo as coisas para mim, mas eu já começo a me voltar para o outro. Ainda nessa estrutura binária nós temos a segunda via, que é a via lunar. Começa no enforcado. E o enforcado, que nós já vimos, na verdade, só no português ele acaba sendo chamado de enforcado, né? Porque ele não está enforcado. Ele se encontra, na verdade, pendurado. São muitas as ideias dessa carta, mas a primeira ideia desse arcano é a do sacrifício. Então, aquela reavaliação que começou na justiça, ela atinge uma maturidade no enforcado. Dá para dizer que está mudando o ponto de vista? Por isso que ele está de cabeça para baixo. Ele muda de ponto de vista porque ele está de cabeça para baixo. Ele dá... não é aquela virada de 360 graus, né? Que acaba sendo a mesma coisa. Que volta para o mesmo lugar. É a virada de 180. Eu começo a enxergar a realidade de uma outra forma. E observando, assim, a cabeça dele é iluminada. Ele tem luz. Isso significa que a consciência dele se expandiu. Infelizmente, de um modo geral, para a maioria das pessoas, o enforcado, ele na verdade traz experiências dolorosas. Porque abandonar o próprio ponto de vista é muito difícil. É muito ruim. Ele é uma muita cacetada. Sim,
E é por isso que em boa parte dos manuais de interpretação, as experiências e as situações de vida que o enforcado representa são experiências mais dolorosas, mais difíceis, desestruturantes. Ou muitas vezes ela mostra estagnação. Tem num dos livros, a autora inclusive coloca que a palavra-chave do enforcado é karma. Mas não karma no sentido indiano da palavra, né? Karma no sentido brasileiro, assim, né? As minhas dores, os meus problemas, o que eu tenho que pagar, né? E eu só tenho que pagar alguma coisa se eu não consigo modificar meu ponto de vista. As coisas não estão aí para eu pagar. A vida não me premia e a vida não me condena por nada. A vida só é vida. O enforcado mostra... O sangue todo vai para a cabeça quando também tá, né? Não vamos nos esquecer que a palavra sacrifício significa ofício, trabalho sagrado. E eu lembrei da questão que a gente falou outra vez também do pé, né? A questão de estar seguro pelo pé, que é o lado pisciano, né? O pé que é pisciano, que me mostra esse salto de fé, e é o pé direito. Consciência. Ter consciência do que está fazendo. Aí nós temos a morte, que é o arcano da transformação. Automaticamente, ou não, mas deveria, com uma mudança de visão, eu começo a promover transformações na minha vida. Né? Uma coisa tem que morrer para outra poder nascer. Exato. E essa é uma via lunar, é uma via subconsciente, é uma via coletiva, porque via de regra essas coisas eu aprendo no contato com o outro. Sozinho eu não passo por isso. Eu não tenho o que mudar e o que aprimorar em mim se eu viver sozinho. Porque eu comigo mesmo posso fazer o que eu quiser. Sou perfeito. Eu sou perfeito, exatamente. Agora, quando eu preciso conviver com o outro, os problemas começam. Porque as arestas de personalidade vão precisando ser aparadas para que eu possa entrar em harmonia com o outro. A harmonia que nós encontramos na temperança é a capacidade de harmonização, né? E eu vou, a harmonia exige que eu tenha o outro comigo. Eu não estou em harmonia quando eu estou sozinho comigo mesmo. Eu só posso estar ou não em harmonia com os outros, né? Obviamente que eu posso pensar em ter o meu consciente e o meu subconsciente em harmonia ou não. Aí nós temos, mas igual nós temos dois pontos, duas situações, né? O que nós temos nesse caminho que vai do enforcado até o louco é o duplo. O diabo, que é o aspecto sombra, né? São as minhas trevas interiores. Eu preciso olhar muito para dentro de mim mesmo para reconhecer o que eu tenho ali. Esse ciclo sombrio, ele começa no enforcado, tem um alívio na temperança e volta a ser problema no diabo. Problema porque se eu não estou afim de amadurecer, a minha sombra me incomoda. Olhar para os meus próprios defeitos, para as minhas próprias limitações, com isenção e maturidade, é difícil. Eu preciso realmente assumir uma caminhada de transcendência, buscar transcender a mim mesmo com seriedade, para não fugir do diabo. Tem que olhar de frente, né? Eu tenho que me olhar de frente, eu tenho que olhar para o abismo do meu ser e descobrir quais são os demônios que eu abrigo lá naquele fundo. Quais são as dores, quais são os problemas, quais são as raivas, os ódios. Tudo que tem de ruim na humanidade é representado pelo diabo. Eu estou fazendo faxina, ou eu estou fazendo uma mudança. Em algum momento eu vou ter que abrir o porão e limpar. Porque não vai adiantar eu limpar a sala se eu não descer para o porão e tirar aqueles restos de coisa que estão ali, que estão servindo de alimento para rato e barata.
Se eu vou mudar de casa, se a minha proposta é essa mudança, piorou. Porque eu preciso ver o que tem ali, se tem alguma coisa que presta, alguma coisa que não presta. E a próxima pessoa que for comprar a casa não vai querer um porão atulhado. Voltando à questão lunar, não nos esqueçamos nunca de que o 15º dia da lua é a lua cheia. Tem uma variação ali e tal, mas em termos de contagem, se nós pensarmos assim, são 29 dias lunares mais ou menos, o 15º dia é aquele dia em que ocorre o plenilúnio. Aí talvez, simbolicamente, dê para entender melhor o que está por trás da ideia do sabá das feiticeiras, que ocorre na lua cheia. Trazer para fora esse aspecto sombra e trabalhar com ele, liberar ele. A torre é basicamente o arcano da destruição. Tá? Mas ele é o arcano da destruição das estruturas arraigadas. Da muralha de meio metro que eu construo ao meu redor para me proteger. Seria o resultado de um mergulho dentro de si com a carta do diabo e depois começar a romper com essa estrutura. A romper com essa estrutura de falsa segurança, de falsa proteção. Nós temos, o nosso comportamento ele é muito condicionado pelo outro. Eu só vou te dizer aquilo que tu queres ouvir, porque isso mantém a nossa amizade saudável. Que não é nada saudável. Não, mas as pessoas perpetuam essa Isso seria uma ilusão. energia bem uraniana daí, né? Sim, em termos de associações tradicionais, a Torre é Marte. Mas eu não lembro se é o Levi, o Papi ou o Eteila que atribui Urano ao arcano da Torre. O Marte é Aquário. Pode ser. De qualquer forma, Aquário está vindo no arcano da estrela. Que é o seguinte, né? Então nós temos... E a torre ela é atingida por um raio. E aí tem umas coisas muito interessantes dentro do arcano da torre. De um lado nós temos 12 iodes. E a figura que está caindo, ela abraça a situação. 12, que é o arcano do enforcado. Certo? Isso está mostrando ali, esse sacrifício vai ser feito conscientemente. A figura está caindo e está olhando para o que ela vai fazer. Ela está consciente do que ela vai fazer, ela está abraçando esse processo. É o sacrifício. A mudança de visão, a mudança de opinião. Do outro lado, nós temos uma figura que excepcionalmente está coroada. Ela não olha para onde ela está caindo de costas. E existem 10 iodes acima dela. Esses 10 iodes acima dela mostram que é a vida que está conduzindo o processo de transformação, porque chegou num ponto que está insustentável e ou vai ou racha. E nesse caso está rachando. Passado esse processo, absorvido a experiência, nós chegamos na estrela, que nas cartas da noite é uma última paradinha de alívio. Eu tenho um alívio na temperança e eu tenho um alívio na estrela. Então a estrela acaba sendo para mim um último alívio antes do próximo enfrentamento. Né? A estrela ela sempre vai estar associada com a esperança. E essa esperança ela é expressa nas mais diversas formas. Inclusive situações relativas, por exemplo, ao amparo do anjo da guarda. A estrela ela representa essa trégua, mas não uma trégua tensa, como seria. Estamos em trégua, mas a qualquer momento retoma a briga. Não, a estrela é uma trégua relaxada, tranquila. Obviamente que eu tenho a lua logo depois dela. Né? A lua mostra a última olhada que eu tenho que dar no meu subconsciente. As últimas coisas que eu tenho que trabalhar comigo antes de poder ir para a luz do sol nascente. Né? E aí o sol vai representar a vitalidade.
Depois que eu consegui fazer o processo de limpeza, de purgação, eu tenho um reavivamento das minhas forças, da minha consciência. Aí eu tomo as decisões do julgamento, vou para a apoteose do mundo e me coloco então diante da vida e percebo que eu posso começar tudo de novo. E volto para o mago. Então o mundo é essa apoteose e o louco é essa consciência de retorno, de volta, de que mais coisa pode ser feita, né? E a pessoa em processo, vamos falar erradamente, propositalmente, a pessoa em processo de espiritualização, ela vai e volta o tempo todo nessa busca. Ela não se contenta, ela sempre está trabalhando algo na sua psique, no seu eu, para melhoria. Essa mesma estrutura binária pode ser olhada de outra forma. A gente pode fazer encarar as cartas. Vamos brincar assim, a soma tem que ser 23, né? Então, o mago é 1 e o louco é 0 ou 22. Isso soma 23. Né? O clássico, o louco é o 21, né? E o mundo é o 22. Não vamos discutir a posição do louco aqui, porque isso vai nos enlouquecer, né? Como se o louco se importasse. Ele não tá nem aí, Não tá nem ele aí. tá faceiro, que é diferente do mago. Então, enquanto o louco é totalmente inconsequente, o mago é metódico. Enquanto a papisa representa um movimento para dentro, uma busca interior, o mundo é a expressão para fora, a realização. A imperatriz é a abundância da vida correndo livremente. O julgamento já dá uma delimitada, separa o joio do trigo, tira a erva daninha do canteiro da imperatriz, porque o canteiro da imperatriz permitiu que todas as plantas germinassem. O julgamento só quer as plantas boas. Enquanto o imperador tem uma força delimitadora, o sol tem uma vitalidade expansiva. O Papa busca a disciplina, o rigor, as leis, o controle. A Lua nos mostra que tem sempre algo que foge a esse controle. Signo de Peixes, tá? Touro, Peixes. Touro regido por Vênus e Peixes, exaltação de Vênus. Os amantes nos mostram as escolhas que nós temos que fazer. A estrela nos mostra que é possível seguir a intuição sem cair na dicotomia. O carro nos dá a direção, a movimentação. A torre, muitas vezes, é aquela parede na qual batemos de frente por não prestarmos atenção à forma como conduzimos a nossa vida. A força representa todos os recursos interiores, todas as nossas capacidades, o nosso poder pessoal. O diabo pode ser um mau uso desse poder. Pode ser aquilo que nós ainda não reconhecemos e que precisa ser trabalhado. O ermitão é o isolamento, a circunspecção, a introspecção. A temperança é essa capacidade de buscar harmonia com o outro. A roda da fortuna trata diretamente das questões do destino. Não devemos, é complicado, destino. Então nós não temos liberdade, às vezes nós não nos damos liberdade. Às vezes nós deixamos as circunstâncias da vida agirem e escolherem por nós, porque é mais fácil, né? A morte já mostra tudo aquilo que precisa ser purgado, limpo, retirado. A justiça nos dá a capacidade de avaliação. O enforcado nos obriga a botar tudo que foi reavaliado em prática.
Não adianta ter um novo ponto de vista e não viver esse ponto de vista na prática. Dá para ter alguma relação esse número 23 com alguma coisa? Essa soma? Se eu pensar no tarô Zen do Osho, é o arcano do mestre. Quando tu transcende tudo e se nós também pensarmos que, por exemplo, poderíamos ter uma roda de samsara com 22 raios, então o 23º seria o aro para eu poder sair dessa roda, né? O domínio. 23 volta para 5, 5 é o Papa, então seria o Papa uma oitava acima. Essas leis, essa disciplina de um modo superior. Outra estrutura para a qual nós vamos dar uma olhadinha agora é a estrutura ternária, certo? Então nós temos o louco, que é a nossa consciência, e essa consciência começa então tomando decisões, ponderando, buscando recursos, certo? Então eu tenho ali o mago, é a minha força de vontade, a papisa, a minha intuição, a imperatriz, toda a riqueza de recursos que eu tenho à minha volta. Qualquer coisa que eu queira fazer, eu tenho condições de fazer. Se eu quero fazer na minha vida, é porque eu tenho condições. Ah, mas eu não sei como. Isso é outro departamento. O imperador, o papa e os amantes mostram a organização que eu tenho que dar para esses meus recursos. A disciplina que eu preciso, a ponderação em cima, a escolha, a definição do que eu vou levar, do que eu não vou levar adiante. Enquanto que o carro, a força e o ermitão mostram o trabalho que tem que ser feito. Qualquer coisa que eu queira na minha vida, eu tenho que botar em movimento. Eu ainda não sei como, mas se eu não colocar em movimento, não acontece. Mesmo que esse movimento comece errado, né? Quando eu fiz o meu curso de Cabala dos Anjos, eu lembro que a prof dizia muito assim, ó, até uma vontade perversa é melhor do que vontade nenhuma. Porque se tu não tem vontade nenhuma, tu não põe nada em movimento. Agora, se tu tem uma vontade perversa, que é Keter, a coroa da árvore da vida, as outras Sefirot se encarregam de ajustar toda essa energia para que o produto final seja um produto bom. Então, eu preciso começar de alguma forma, eu preciso me movimentar. Pensando ainda em Cabala, não posso me esquecer que nós vivemos no mundo da ação. Sem ação, nada acontece. O pessoal costuma fazer promessa, né? A melhor promessa é aquela que tu cumpre antes. Vou ir a pé até não sei aonde. Vai agora. Faz a tua parte da promessa agora. Põe em ação. Porque quando tu coloca em ação, tu movimenta os átomos, a realidade material. Então o ideal é tu movimentar essa realidade material antes de as coisas acontecerem. E de novo, isso passa também por autoavaliação, um ermitão, né? E a vida age, as coisas acontecem, se movimentam. Aí nós temos a roda da fortuna, a justiça e o enforcado. E notem que assim, ó, essas cartas elas ficam brincando o tempo todo e elas ficam retomando. Eu tenho recursos, eu ponho em prática, eu avalio, eu tenho novos recursos, eu ponho mais em prática, eu sou obrigado a avaliar de novo. É cíclico, como a vida. Ah, mas parece que eu já passei por isso antes. É porque todas as questões da nossa vida são cíclicas. Nós só rompemos o ciclo depois da lição aprendida. Continuo brigando, troquei de emprego porque eu não aguentava o meu chefe, caí no emprego que o meu chefe continua pegando no meu pé. Um novo chefe, um novo emprego, até mudei minha postura diante dos colegas e o problema continua o mesmo. Tu não mudou? Cristiano, tem uma frase de 3 linhas do Goethe aqui. Aquilo que deseja ou pensa que pode, comece agora, pois a audácia tem em si gênio, poder e magia.
Sem essa audácia, sem essa movimentação, nada acontece. Aí é uma outra face do vitimismo, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho recursos, eu precisaria disso, daquilo, daquele outro. Quando nós começamos a encontrar muitas coisinhas que nós precisamos antes de começar a botar o nosso sonho em prática, é porque é melhor ser vítima. É melhor chorar. É melhor choramingar pelos cantos do que começar a fazer as coisas. Porque a hora que eu fizer as coisas, eu não tenho mais do que chorar. Se eu não tenho mais do que chorar, eu vou ter a pena e a atenção de quem? Tá? Então, de novo, a roda da fortuna fala que eu preciso movimentar. E os ajustes, as organizações, vão acontecendo ao longo do caminho. E isso vai abrindo os meus olhos. Para eu poder, morte, promover transformações na minha vida, harmonizações, descobrir mais coisas para trabalhar a partir da temperança do diabo, para chegar num penúltimo ciclo de 3 com a torre, a estrela e a lua. Eu vou constantemente removendo os obstáculos da minha vida. As pessoas preguiçosas normalmente pensam que depois de um pequeno esforço a vida delas tem que andar nos trilhos. E aí no menor relaxamento descarrila. Né? Nós somos seres criados para exercermos a nossa força de vontade. Nosso poder de vontade. Eu já comentei aqui anteriormente que nos meus estudos sobre anjos, etc e tal, se eu não me engano, num livro do Vicente Anglada, ele menciona sutilmente que os anjos pertencem à linha evolutiva do 2º raio. E aí eu, nas minhas especulações, sugiro que os seres humanos pertençam à linha evolutiva do 1º raio, que eu não li isso em lugar nenhum. Só que a gente ainda não foi ativado de fato, a gente está ainda... expectativa. Mas por que nós estamos nessa expectativa? Porque nós ainda estamos no 4º reino. A gente não tem maturidade ainda. E nós estamos em estágio probatório dentro do 4º reino, porque as pessoas têm a noção seguinte: entrei no 4º reino, estou trabalhando o mental superior. Não, eu estou no 4º reino porque eu estou aprendendo a trabalhar o mental superior. Quando eu concluir o meu trabalho com o mental superior e puder trabalhar com o plano búdico, aí eu vou para o 5º reino, como a faculdade. Eu estou na faculdade de Direito, mas eu não sou advogado, eu só vou ser advogado depois que eu me formar na faculdade de Direito. Né? Então, eu estou na faculdade do 4º reino, eu só vou me formar depois que eu concluir todas as disciplinas. Disciplinas essas que a cada encarnação a alma define. Agora está na hora de trabalhar isso, isso e isso. Então, nessa encarnação, vamos botar ali o Joãozinho como pobre, tendo sonhos de rico, para fazer ele exercer a força de vontade dele, correr atrás, estudar, se aperfeiçoar, ter uma profissão X que vai botar ele nesse movimento, então, de poder ter dinheiro para realizar seus sonhos de conquista material. Porque não tem nada de errado com a conquista material. O que tem de errado é eu não exercer a minha força de vontade na direção daquilo que eu quero. Então, se eu quero uma coisa X, eu preciso trabalhar com essa força de vontade. E é isso que nós temos na torre, na estrela e na lua. Né? Nota que entre 2 cartas terríveis eu tenho uma de alívio. Entre a morte, que me leva a transformações, mudanças, e toda mudança é dolorosa. Mas ficar como está também é doloroso. Tu só vai escolher o tipo de dor que tu quer passar. Tem uma dor que leva a saída e uma dor que só se repete. Leva a repetir. Qual delas tu quer? Exatamente. Tu pode escolher a dor da libertação ou a dor da prisão. É como, por exemplo, uma espinha. A espinha tá lá dolorida. Tu pode deixar aquela espinha continuar doendo no teu corpo como tá, ou tu pode estourar aquela espinha, dói bastante, mas alivia, tira o pus e depois cura. Né? Então, entre a morte e o diabo eu tenho a temperança. Entre a torre e a lua
eu tenho a estrela, né? Eu vou definindo, mudando, promovendo, eu vou brigando com as coisas à minha volta. Num bom sentido, porque eu quero me estabelecer. Eu quero poder fazer valer o meu sonho, vamos dizer assim. Com a estrela eu tenho, então, a possibilidade de ver a coisa andando. E, de novo, notem como é cíclico, né? A coisa anda um pouquinho, eu reavalio. A coisa anda um pouquinho, eu modifico. A coisa anda um pouquinho, eu me modifico. A coisa anda um pouquinho, eu me reavalio. E esse processo vai o tempo todo, com as cartas mostrando troca de ponto de vista. Observa uma coisa que tu não viu ainda. Destrói as tuas barreiras, né? A maioria dos nossos medos é infundado. Uma coisa é eu ter medo de um tigre de verdade dentro dessa sala. Outra coisa é eu ter medo da possibilidade de me encontrar com um tigre nas ruas de Porto Alegre. E aí eu não saio de casa porque eu tenho medo de encontrar um tigre nas ruas de Porto Alegre. No último ciclo de 3, então, nós temos o Sol, o julgamento e o mundo. Depois de todas as reavaliações possíveis, depois de todas as sondagens internas, depois de revelar todos os elementos ocultos, eu me estabeleço, vamos dizer assim, no sucesso, no brilho do Sol. Não que eu não vá ter que separar um pouquinho o joio do trigo. O julgamento está ali como última instância em que eu faço ainda escolhas, né? Fiz essas escolhas, o mundo. O mundo sempre representa uma completude, um sucesso, o alcance de algo bom. Eu sei que matematicamente tem que separar e deixar um fora para dar esses grupos de 3. Mas o que poderia trabalhar ou falar sobre o louco no sentido do ternário? Ele representa esse movimento total? Tem alguma coisa? Nós podemos olhar para o louco das mais diversas formas. Se nós pensarmos no louco como carta 0, né, ele é o serzinho que pula, ou melhor, no louco sem número nenhum. Ele é aquele serzinho que pula de um item para o outro, de um ternário para o outro, ou mesmo de uma carta para outra. Certo? Então, é esse salto de fé que o louco representa, que me leva a encarar a lição que a próxima carta tem para me dar. Ou que o próximo trio de cartas tem para me dar. Se eu encaro ele como 0, ele é o ser que vai iniciar toda essa caminhada. Ele é o ser que vai buscar isso, ele é o ser que está no início. Existe o primeiro passo, mas tem que ter alguém para dar esse primeiro passo. Que é o caso dele representando esse abismo que ele vai sem ter base, né? Exatamente. Tá. Que pode não ser um abismo, pode ser um salto Sim. de meio metro. Como 22, porque tem uma coisa muito interessante, ele é colocado na posição 21, mas ele não ganha o número 21. Então, como carta 22, ou mesmo antes da carta 21, um entremeio ali, ele pode representar justamente essa consciência que desperta. Eu posso pensar no louco como louco mesmo, insano, mas eu posso pensar no louco como o bobo da corte, que era o único que dizia verdades para o rei e não era decapitado. Não era acusado de traição. Então, o louco, independentemente de posição, ele é a única coisa, a única situação que eu tenho que me provoca a reavaliação. Então ele fica ali no fim do ciclo, porque depois que eu concluir tudo, eu posso dar outros passos. Quando tu falaste desse bobo da corte, me veio a história da vozinha interior, né? Que o bobo da corte, de certa forma, era a vozinha interior do rei, né? Sim, o alter ego, o outro então, eu. Na verdade, ele funciona também como isso.
Sim. Pra pensar. É interessante que o louco ele vai sempre ser deixado de fora. Se eu não trabalhar com binários, o louco fica de fora. Sim. Porque o número de arcanos maiores é 22, não é um número bom para divisão por 3, para divisão por 7, nem para divisão por 4, né? Nem por 5, enfim. Então tem várias formas de se fazer essa divisão. Nós olhamos para 3 dessas formas. 2 formas de olhar para o binário e uma forma de olhar para o ternário. Mês que vem nós olhamos para outras formas. Dividiu em solar e lunar. Uhum. Masculino e feminino. Masculino seria... Sem olhar para as cartas. Porque, por exemplo, a papisa está na via solar, mas a papisa é uma carta feminina. A imperatriz é uma carta feminina. Eu não posso nem pensar em números, assim, porque eu tenho o mago masculino, a papisa feminina, a imperatriz feminina, o imperador masculino, o papa masculino, a lua feminina, o sol masculino. Isso é mais tranquilo, né? Mas eu tenho também cartas neutras, como por exemplo o louco. Eu não posso dizer que o louco é masculino nem feminino nesse baralho. Em alguns baralhos o louco é barbudo, é um mendigo. Nesse aqui não. Não quer dizer então que aquelas cartas teriam mais... A ver com homens do que com mulheres? consciência, e o outro estaria mais a nível Subconsciente. Ou a razão e a emoção. A via solar e a via lunar tem muito mais a ver com razão e emoção. É como se aquela carta trouxesse os aspectos. Se fosse lunar, teria mais aquela informação, teria mais a nível subconsciente. Subconsciente, emocional. Dá para relacionar com as estações do ano em relação à astrologia também. Os signos de primavera e verão seriam solares e o outono e inverno lunares. lunares. Mesmo que os de outono e inverno fiquem na parte Sim, superior sim. diurna do mapa. Exato, mas é um consciente inconsciente, né? E coletivo. Isso. Mais ou menos por aí. É uma amálgama de coisas e, às vezes, tentar... Fazemos as divisões a título de abordagem didática, né? Para facilitar a abordagem. Mas isso não significa que isso esteja estanque. É interessante de ver assim. Porque, de novo, né? Eu tenho o louco, que é uma carta neutra. Eu tenho os enamorados, que mostram as duas figuras. Eu tenho o enforcado, que é uma carta neutra. Eu tenho... a temperança, que mostra as duas figuras, o mundo, que é uma carta andrógena, e aí eu tenho algumas cartas bem masculinas, como o mago, o papa, o ermitão, e eu tenho cartas bem femininas, como a papisa, a imperatriz, a justiça, e eu tenho cartas que não são nenhum nem outro, como a roda da fortuna, a torre. Né? Não é nem masculino nem feminino, porque são objetos. O dependurado é feminino, Ele é andrógeno. andrógeno. As considerações mais atuais de tarô não atribuem nem o sexo masculino nem o sexo feminino fechado, é andrógeno. Agradeço a atenção e a presença de todos. Muitíssimo obrigado.